Olá, Sereluz! Você está no canal Holoseres. Holoseres lhe dá as boas-vindas. E, para você que não me conhece ainda, eu sou Patrícia, sou terapeuta holística evolucionária, também sou mentora espiritual e mentora alquimista da prosperidade que trabalha a alteração dos karmas. O canal Holoseres, ele nasceu para ser uma ponte entre matéria e espírito. Então, muitos conteúdos aqui no Holoseres, ele tem a ver com espiritualidade, que é para quê? Para elevar o consciencial humano. Então, todo conhecimento abordado aqui neste canal é sempre para trazer conhecimento, para impulsionar o autoconhecimento também das pessoas. Então, em muitos vídeos, eu falo sobre os karmas. Eu resumo os desequilíbrios e conflitos humanos na palavra karmas para ficar mais fácil de compreender sobre o que eu estou falando nos vídeos. Mas, resumidamente, karmas têm a ver com ações e atos deliberados e intencionais que nós realizamos em outras vivências aqui na Terra, mas que estão desequilibrados e precisam ser ajustados. Então, várias coisas desfavoráveis que você, que eu, vamos encontrando na caminhada da vida tem a ver com os karmas. Então, os karmas estão no nosso íntimo, naqueles sentimentos que nós temos, nos relacionamentos, na vida familiar, nas perdas, nas várias pessoas, bênçãos que a gente vai encontrando na caminhada e por aí caminham os karmas. Então, é com isso que eu trabalho. E uma das ferramentas incríveis que eu utilizo nas terapias, nos meus atendimentos, numa consulta pelo Trilhas Tarô, porque também eu sou taróloga, tá? Eu sou taromante e também tarotista. Qual que é a diferença? Taróloga e taromante é quem faz o uso do tarô, quem, entre aspas, joga o tarô, faz a leitura do tarô, porque na minha visão o tarô ele não é um jogo, tá? Na verdade ele é uma ferramenta de pleno autoconhecimento humano e da vida humana, e toda a dinâmica da vida está contida no tarô, e é sobre isso que eu vou abordar neste vídeo. Mas para trazer um pouquinho sobre o tarô para vocês, para que tenha mais clareza sobre o que exatamente é o tarô, eu preciso abordar alguns pontos da história da humanidade. E tarotista, que eu não falei, é quem estuda o tarô, quem estuda toda a simbologia oculta no tarô, tá? Então, esta é a diferença entre taróloga, taromante e tarotista. Infelizmente, as principais doutrinas religiosas nesta humanidade, ela foi construída em cima de visões deturpadas sobre várias coisas. E uma delas é sobre os oráculos, sobre o tarô, como também sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual, sobre os médiuns. E tudo isso culminou no resultado que nós estamos vivenciando hoje. A humanidade se separou da sua essência espiritual.
e começou a viver mais as coisas da matéria. E o que aconteceu? Tudo o que nós estamos presenciando neste momento de 2024. A vida humana aqui no plano terrestre, aqui nesse mundo tangível, no mundo físico, ele é meramente energético e espiritual. Nós somos espíritos e estamos no corpo físico vivenciando a experiência da vida na matéria. E isso eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque esta é a realidade da nossa vida aqui. A humanidade se distanciou da sua verdade espiritual e a fonte infinita da criação, que aqui é chamado como Deus, determinou a transição planetária, que é a evolução do planeta. Como nós, a humanidade, se distanciou da verdade que é espiritual, agora, durante a transição planetária, que vai se estender séculos a fio, vamos despertar para o espírito, que é o tal despertar espiritual coletivo. Se você não sabe o que é a transição planetária, faça um tour aqui pelo Holoseres, que tem vários vídeos abordando sobre isso. E ao final deste vídeo, eu vou deixar 2 vídeos como indicação. Para você que está assistindo esse vídeo, eu vou pedir gentilmente, numa troca e valorização ao meu trabalho, interaja com o canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comentando, compartilhando, visualizando até o final, porque somente assim o YouTube entende que é relevante o tema, o assunto, o conteúdo que está sendo abordado aqui. E sem contar que quando valorizamos o trabalho do outro, também somos valorizados. A palavra que vem da fonte primordial, da fonte infinita, ela é inalterada, mas ela sempre pode ser evoluída e complementada, porém permeada de virtudes do espírito e não da matéria. São palavras com elevação no amor, jamais na fragmentação ou na separatividade. O espírito, ele é eterno, a matéria, ela é passageira, ela é efêmera. Deus, como é conhecido aqui, é a fonte primordial, é a fonte da vida, é a fonte infinita, é a fonte da criação que tudo criou. Criou eu, criou você, criou o planeta e criou tudo que existe no mundo natural. Tudo que é natural pertence a Deus. E nunca, jamais, Ele criou o mal. O mal foi gerado pela humanidade. Deus, a fonte infinita, nunca, jamais incitou violência, abuso de poder e nem manipulação doutrinária como vem sendo praticada por milênios neste planeta, nesta humanidade. Religião foi criada pela humanidade e não por Deus. Em 1945, um camponês árabe fez uma descoberta arqueológica no Alto do Egito.
numa montanha com mais de 150 cavernas. Só que somente 30 anos mais tarde, ou seja, em 1975, que ele fez a revelação do que ele encontrou. Ele encontrou 30 papiros encadernados em couro dentro de um vaso de cerâmica vermelha de quase 1 metro de altura. E esta história completa você vai encontrar no livro Os Evangelhos Gnósticos, com tradução de Marisa Mota. E uma das coisas que traz neste livro é sobre o apócrifo ou livro secreto de João, que aborda sobre os mistérios ou coisas ocultas em silêncio que foram ensinadas por Jesus a João. E uma das coisas que também traz neste livro é que Jesus nunca pronunciou pecado e arrependimento, mas ele trouxe sim sobre ilusão e iluminação, fazendo uma ponte, uma conexão entre o tema iluminação tem a ver exatamente com um processo que nós já estamos, que é a transição planetária. Jesus, ele não encarnou no planeta para ser o Salvador, mas ele veio trazer um ensinamento, um conteúdo, de cunho mais elevado para que a humanidade se salvasse, mas se salvasse no sentido de evoluir, de evolução. Jesus trouxe ensinamentos de acesso espiritual, de acesso ao mundo espiritual. Ele trouxe a espiritualidade. Assim como vários espíritos mais evoluídos que trouxeram ensinamentos aqui para esta humanidade, Jesus foi transformado em religião, como também Allan Kardec, que também trouxe mais conteúdo sobre a espiritualidade, também foi colocado dentro da religião, foi colocado dentro de doutrinas religiosas. Isso foi no século XIX, quando na verdade já era para terem evoluído este conteúdo que Kardec trouxe sobre o que é o mundo espiritual, ou o que é a espiritualidade. Só que, infelizmente, o homem, a humanidade, não compreendeu com clareza e transformou tudo em religião. Estes espíritos mais evoluídos, como Jesus, Allan Kardec, eles vieram abrir caminho nesta humanidade para inserir conhecimentos do mundo espiritual para que fossem de conhecimento de todos, para que nós nos preparássemos para este momento que a humanidade está atravessando agora, que é a transição planetária, que é o despertar espiritual, para que as pessoas tivessem mais conhecimento, para saberem exatamente o porquê de muitas coisas que estão acontecendo. Só que, como eu disse no começo, a humanidade separou o mundo espiritual da matéria e se encontra como está hoje. O ápice da ignorância começou na Idade Média. Várias coisas que foram deturpadas, que tiveram os valores invertidos, histórias invertidas, começou lá
na Idade Média, na Era das Trevas, que durou aproximadamente 1000 anos, sendo do século V até o século XV. Há várias coisas que as pessoas acreditam como verdade hoje em dia, ou tem várias crenças que foram criadas, disseminadas lá na Era das Trevas, na Idade Média, que perdura até hoje. Durante a Idade Média, a Era das Trevas, é notável, é totalmente clara a influência da Igreja Católica em todos os níveis da vida humana. Tinha o poder espiritual, econômico, cultural, na educação e também no social. A Igreja Católica também participou de movimentos na história humana, como as cruzadas, teve influência também no feudalismo, mas o que mais marcou foi a Inquisição. Para quem não sabe o que foi a Inquisição, foi a perseguição de várias pessoas pela Igreja, justamente porque as pessoas discordavam da doutrina promulgada pela Igreja. Então, durante 10 séculos, 1000 anos, pessoas foram perseguidas, foram queimadas vivas, sem contar que muitas torturas ocorreram durante a Inquisição. Busque saber sobre a Inquisição, que daí você vai compreender melhor o porquê a Idade Média foi a Era das Trevas. E, como muitas pessoas falam, aquilo que nós não aprendemos se repete. E se nós trouxermos para o século XXI, 2024, ainda permanece perseguições religiosas. As pessoas que eram perseguidas e tinham suas vidas ceifadas eram chamadas de hereges, a tal heresia contra a Igreja, contra seus ensinamentos. Então, se assim é, podemos considerar que Jesus, ele foi um herege, porque ele não concordava com o que era ensinado em sua época. Ele foi crucificado numa cruz. Tudo que eu estou abordando aqui é em cima de fatos, tá? E uma das coisas, uma informação que eu encontrei que me deixou assim bem assustada foi que a Bíblia, ela já teve cerca de 400.000 alterações ao longo da história. E também sabemos que existem duas versões, né? Que é a católica e a protestante. Então isso causa a confusão entre a humanidade, nas pessoas, porque cada um vai fazer uma interpretação daquilo que está lendo. Só que um livro que teve 400.000 alterações abre também para interpretações que podem ser o quê? Abusivas. Durante as minhas pesquisas, eu descobri a história de John Wycliffe. John Wycliffe, ele foi um dos principais pensadores ingleses do século XIV. Ele também era teólogo e ele defendia que a população, que o povo deveria ter acesso à Bíblia. E dentro dessas ideias, dessas ideologias que ele tinha, ele também começou a divulgar, né, o que ele pensava sobre a igreja, sobre o papado,
através de panfletos para a população. E é exatamente onde ele começou a ser perseguido pela igreja. Então, John Wycliffe foi uma das pessoas que foi perseguida pela igreja. E eu vou deixar o link da história dele na descrição deste vídeo. A história de John Wycliffe me revelou que antes do século XV, a população ela não tinha acesso à Bíblia. Tudo era transmitido pela igreja. Então, tudo leva a crer que essas 400.000 alterações que a Bíblia sofreu foi depois do século XV, onde começou sim ser aberto para o povo. Como eu disse anteriormente, a maior parte das deturpações na humanidade começou na Era das Trevas, lá na Idade Média. E uma delas, como eu também mencionei, foi em relação ao tarô. E o tarô é uma ferramenta incrível para orientar pessoas, para direcionar os conflitos humanos. O tarô, ele traz as personalidades humanas, todas as personalidades, o tipo de personalidade, né? Coisas sobre a vida cotidiana, sobre as emoções, sobre a forma de pensar, sobre a forma de agir. Tudo isso, né? E muito mais está contido dentro do tarô. O tarô é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. Então, vocês imaginam, lá na Idade Média, lá na Era das Trevas, o poder era totalmente da igreja e do rei. Eles queriam ter o domínio sobre o povo. Vocês acham que realmente uma ferramenta dessa de plena direção, de autoconhecimento e de clareza mental seria realmente permitida naquela época? A origem do tarô é incerta, tá? Porque cada literatura traz uma coisa, mas na minha visão, né, a ideia de tarô surgiu muito antes do Egito, até mesmo entre os Atlantes, porque dentro da história da humanidade, o homem sempre buscou ser direcionado pelos símbolos, pelas simbologias, até mesmo através dos talismãs. Então, a simbologia das coisas, né, o simbolismo, sempre fez parte da vida humana. E o tarô, ele traz muito incutido o simbolismo, a simbologia, muitos símbolos que trazem mensagens ocultas. O que é o oculto? Oculto não é algo ruim, é somente algo que não foi revelado. Assim é o ocultismo. São coisas herméticas, né? Conhecimentos herméticos, fechados, que não é revelado para a maior parte das pessoas. Portanto, o tarô, ele é um instrumento que direciona o que está no oculto do seu íntimo, nos seus sentimentos, o que está se passando na sua vida em determinado momento, que você está sendo desafiado num relacionamento, né? Em toda a instância da vida humana, o tarô, ele revela, né? Ele dá clareza para que você tome uma decisão. São várias coisas que dá para ser direcionada no tarô. E vamos ao tarô. Eu particularmente sou apaixonada pelo tarô, gente. E eu vou começar explicando para vocês a diferença entre o que é tarô
o que é oráculo, tá? O tarô, ele é setorizado, tá? De acordo com os setores da vida humana, ou seja, setor material, setor emocional ou sentimental, setor espiritual e também o setor racional, né? O do intelecto, da mente, tá? E o oráculo, ele já não tem essa separação. São cartas, né, que trazem o quê? Mensagens, né? Ou podem vir como mensagens, ou também palavras que dão a ideia sobre alguma coisa, tá? Então, esta é a principal diferença entre o tarô e oráculo, tá? O tarô, ele é estruturado por 78 lâminas, tá? São lâminas, a gente chama de lâminas. E o tarô completo chamamos de deck, certo? Dentro dessas 78 lâminas, há 22, né, que a gente chama de caminho ou arcanos maiores, 22 lâminas, que elas funcionam como o mando maior, ou seja, são as arcas maior do divino. É como se fosse o universo determinando o que é. Então, são 22 caminhos, que a gente chama de 22 lâminas ou arcanos maiores. E também tem 56 arcanos que são menores, que eles são a representação da dinâmica da nossa vida aqui na Terra. Então, essas 56 lâminas traz tudo o que acontece na vida humana. Então, 56 mais 22 dá 78 lâminas. E agora, vamos apresentar o convidado deste vídeo, que é o tarô. Aqui está os arcanos maiores, tá? Vamos lá. Este daqui é a lâmina, tá? É o arcano maior do louco. Eu não vou explicar o significado de cada uma, somente apresentar, tá, gente? O mago, a sacerdotisa, a imperatriz, a grande imperatriz, o imperador, o papa ou hierofante, tá? Dependendo do deck, ele vem também com o nome de papa ou hierofante. Os enamorados, o carro, a força, o eremita, ou também algumas lâminas traz como ermitão. A roda da fortuna, ou também a roda das possibilidades, como conhecemos também. A justiça, só que aqui é justiça mesmo divina. O dependurado. Essa daqui, eu não posso falar a palavra, mas tem a ver com a finalização ou ceifador, mas pelo nome em inglês vocês sabem sobre o que se trata. A temperança. Essa daqui é muito temida pelas pessoas, é o diabo. Mas aqui na representação do tarô, o diabo vem representando todo o instinto humano, os vícios, os apegos, tudo que é negativo, né? Mas a depender das lâminas que caem ao redor dele, ele também pode representar
sucesso material, a realização. Então, dentro do tarô, a lâmina do diabo, né, a arca maior diabo, ela não é exatamente somente coisas negativas, mas ela representa, sim, a própria humanidade, tá? E suas vontades, seus desejos, enfim, tá? É só um resumo. A torre, essa daqui quando vem, é assim, nada fica de pé, né? É Deus falando exatamente que agora é a hora e pronto. A torre, tudo é desconstruído. A estrela, que é uma lâmina que representa a espiritualidade, o propósito. A lua, que representa o oculto. O sol, que representa a consciência, o brilho, o poder e outras coisas, tá? Eu só tô falando algumas coisinhas principais aqui. O julgamento, que é exatamente a fase que a humanidade está atravessando, que é o despertar espiritual, é o julgamento. E o mundo, que é a lâmina 22, que é a conclusão, é o fechamento da jornada humana. É exatamente isso que as 22 lâminas trazem, a jornada humana, tá? A jornada que é o caminho evolutivo, que é o tal do destino, né? As 78 lâminas completas, foi como eu falei, traz o que é algo mais de instância maior, né, do divino, do cosmo, do universo, de Deus, e as 56 lâminas traz o cotidiano humano. Vamos começar aqui pelo pentáculo, tá? Esse símbolo aqui é o pentáculo. Também pode ser chamado de pentagrama, né? Mas aqui geralmente a gente chama de pentáculo, tá? Dependendo do deck, vai encontrar outros nomes, como ouros, né? No caso, ele representa a própria vida material humana, tá? E se a gente correlacionar, ele tem a ver com o pentagrama. Eu até vou indicar esse livro aqui, que também porque o pentagrama que está aqui é um dos símbolos que também foi deturpado, né? E como eu falei, muitas coisas começaram a ser deturpadas da Idade Média para cá. E esse livro, ele traz a história do pentagrama em várias culturas, né? Até em civilizações mais antigas. É muito bom, tá? Como eu falei, conhecimento liberta. Então aqui, ó, o pentagrama ou o naipe de ouros, ele traz a vida humana, tá bom? A vida material, tá? Representa a vida material, a vida familiar, um projeto, uma conquista, representa várias coisas, tá, gente? Então, assim, são 10 cartas numeradas, ó, vai até o 10, são 10 cartas numeradas, os arcanos menores, que é o cotidiano da vida humana, e 4 são da realeza, que a gente fala que é a realeza, que é o pajem, o valete, o cavalheiro, a rainha e o rei. Então, cada naipe que eu apresentar aqui, que eu não vou abrir todos, eles têm essa configuração. 10 lâminas numeradas, 4 cartas, ou melhor, lâminas da corte, tá? A gente não costuma chamar as lâminas do tarô de cartas, porque cartas a gente chama mais pro baralho cigano, tá bom?
Eu tenho um baralho cigano aqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui, ó, copas, tá? São os naipes de copas, da taças também, né? Que representa o quê? O emocional, o sentimental, os relacionamentos humanos. Está tudo aqui. E é a mesma configuração, tá? 10 lâminas numeradas e 4 lâminas da corte. Rei, rainha, né? Ó, o cavaleiro e o pajem são as lâminas da corte, tá? Vocês estão vendo que não tem nada de coisa ruim no tarô, porque até falar, né? Porque da época da Idade Média para cá, o tarô foi demonizado, né? Foi invertido o seu valor, porque ele é um instrumento, ferramenta incrível que eu falei, porque ele traz todo o cotidiano humano, né, para nós. Aqui, gente, ó, o naipe de espadas. O naipe de espadas, né, ele fala muito sobre a verdade, tá? Ele fala sobre a verdade, ele fala sobre a mente afiada, o conhecimento, a ação, uma atitude, né? Traz várias coisas relacionadas com a parte mais racional, tá? E aqui o naipe de paus, tá? Paus, naipe de paus ou bastos. Ele traz o quê? Traz mais a parte espiritual, né? A parte da energia, né? Da vontade, do desejo, do entusiasmo. Então, o naipe de paus, ele traz esta energia, né? Da vida humana. E trazendo para a parte dos elementos, paus representa o elemento fogo, copas representa o elemento água, espadas representa o elemento ar e ouros ou pentáculos representa o elemento terra. Aqui também está o dinheiro, né? As negociações também, tá? E aí aqui eu tenho alguns tarôs. Aqui eu tenho o tarô das bruxas, que ele é muito legal, tá? Apesar das imagens, algumas imagens dele são distorcidas, eu acho que fica um pouco distorcida, mas ele é bem legal, tá? Esse daqui é o tarô das bruxas. O fundo do deck dele é bem legal também. Aqui é o tarô, tá de ponta cabeça? Não. O tarô mitológico, que fala muito da parte da mitologia grega, conta várias histórias, né, dos deuses, enfim, é bem legal também. O tarô é história também, né, gente? Os tarôs, tem decks que conta histórias, como esse tarô mitológico, tá? Ó, por exemplo, aqui é um oráculo. Esse aqui já é um oráculo, tá? Porque traz uma mensagem somente, tá? Aqui traz o quê? Prosperidade, abundância, tá em inglês, né? Prosperidade, abundância. Plantar sementes, tá vendo? Esse daqui é um oráculo. Força e resiliência. Só para vocês entenderem a diferença, tá? Por exemplo, ó, aqui já o baralho cigano, tá? O Lenormand, famoso Lenormand, são cartas de baralho. Por isso que eu falei que o tarô a gente chama mais de lâmina.
Agora, para o baralho cigano, a gente fala cartas, ele é diferente também. Ó, ele traz figuras assim, ó, o chicote, o jardim, tá vendo, ó? A chave, a lua, só que a lua aqui tem diferença, né, no sentido com relação à lua do tarô. Aqui o coração, a âncora. Então, esta é a diferença entre oráculo e tarô, gente. Eu só fui apresentando para vocês, né, terem maior dimensão, aumentar aí, ampliar o campo de visão sobre tarô. Que tarô não é nada de ruim de tudo que foi espalhado, tá? O tarô não é coisa do diabo, como muitos falam, tá? O diabo, ele nem quer a sua orientação e direcionamento na vida, tá? Então, assim, os decks de tarô são incríveis ferramentas. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vem essa jogada aqui, tá? A pessoa fez uma pergunta lá, né? Ou ela me fala assim, Patrícia, verifica o que está acontecendo comigo, eu ando sentindo algumas coisas e eu não sei o que que é, tá? Vamos supor. Aí me vem isso daqui para mim. Aí, isso daqui para mim pode representar de primeira que a pessoa está sofrendo profundamente, tá? Pode ter sido por alguma traição, por alguma mentira, né, que aconteceu com ela, alguém apunhalou ela pelas costas, né? Resumidamente é isso, eu poderia falar mais coisas, mas só para vocês entenderem como que funciona o tarô. Então, assim, dependendo das lâminas que caem ao redor, né, vai representar uma situação e a depender do que a pessoa está buscando também como resposta, como orientação, entendeu? Então, resumidamente, é assim que o tarô funciona. E outro tipo de tarô bem legal, né, que eu encontrei, chama tarô do destino, tá? Ele traz também em forma escrita, setor, tá? E aí ele vem assim, ó, material, tá vendo? Mas é setorizado, ó, intelectual, sentimental e espiritual. Não deixa de ser setorizado. E é um tarô. E aí ele traz tudo escritinho aqui, tá vendo, ó? As ações a serem tomadas, né? E como respostas também para acrescentar. Mas é um tarô também, tá? Porém, o mais comum é assim, com imagens, tá? Existem vários tipos de decks de tarô, gente. Um mais lindo que o outro, né? Como eu falei, eu sou apaixonada por tarô. Então, este foi o conteúdo que eu planejei trazer para vocês hoje aqui no Holoseres, tá? E se caso você precisar de uma consulta para orientação, para direcionamento, para autoconhecimento, saber mais sobre o que está se passando na sua vida, nos seus sentimentos, no relacionamento, enfim, né, em vários níveis aí da sua vida. Tenho o Trilhas Tarô, que é atendimento com tarô, tá? Onde eu atendo em 8 modalidades, mas se caso você precisar de algo mais específico, eu faço personalizada a consulta. Tem nível de consultoria, que é apenas uma consulta, e tem nível de mentoria, que daí a pessoa escolhe, no mínimo de 3 meses, receber ali a consulta do tarô como uma orientação de como que vai ser a energia do mês, por exemplo. Então, a mentoria com o tarô, eu fecho no mínimo 3 meses, ok? Tem o link na descrição do vídeo, se você desejar marcar uma consulta comigo, né, no tarô, mas também eu realizo terapias dentro da terapia holística e realizo mentoria espiritual e a mentoria da alquimia da prosperidade, que é
a orientação sobre os karmas, sobre o que você veio evoluir aqui enquanto pessoa, né? Para que você não atraia, né? Para que cesse. Quando você atrai coisas desequilibradas na sua vida, várias coisas que vão se repetindo, isso tem a ver com os karmas. Só que dentro dessa mentoria, eu vou te orientando, vou identificando exatamente que padrão que está oculto desses desequilíbrios dentro da mentoria Alquimia da Prosperidade. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço. Lembre-se, se inscreva, compartilhe, comente, interaja com o canal para que este vídeo seja entregado em prosperidade para mais pessoas. Gratidão, Deus abençoe, paz e luz.